Mateus capítulo 5, a partir do verso 31, diz assim a santa palavra de Deus. Também foi dito: qualquer que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete também adultério. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos auxilia, que Teu Santo Espírito possa nos iluminar para tratarmos de um assunto tão complicado. Tem misericórdia, Senhor, da nossa limitação, dos nossos preconceitos, da nossa dificuldade para entendermos coisas simples e da nossa facilidade para complicarmos essas mesmas coisas. Nos ajuda, Senhor. Pedimos que Tu glorifique o nome do Teu Filho em nosso meio e que possamos, a partir dessa mensagem, valorizar um pouco mais a instituição do casamento. Temos um entendimento um pouco maior da sacralidade do casamento. E que possamos, Senhor, com isso, evitar toda forma leviana de divórcio. E que possamos, com isso, estarmos capacitados, ao menos um pouco, para auxiliar aqueles que estão lutando contra isso. Nos ajuda, Senhor. É o que pedimos, é o que rogamos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Senhores, nós vamos observar hoje a terceira daquelas 6 antíteses, daquelas 6 ilustrações, onde o nosso Senhor, Ele expõe corretamente a lei e o sentido básico, o sentido central, básico central dessa lei, corrigindo então as anomalias que os mestres da lei, que os fariseus tinham ensinado, estabelecido, estavam ensinando o povo, corrigindo então a tradição deturpada, a tradição errônea que se alongava e relativizava um assunto tão sério. Nós vamos continuar usando como um método interpretativo e expositivo aqueles 3 princípios que nós observamos que o nosso Senhor utilizou e nós definimos anteriormente: o alcance da lei, o espírito da lei e, finalmente, o objetivo da lei. Lembram que nós vimos isso? A respeito dessa exposição que Jesus faz, dessas 6 ilustrações da lei. Nós já observamos Jesus fazendo isso com respeito ao assassinato e, na última mensagem que eu trouxe, a respeito do adultério. E como um resumo, uma gênese do interior do pecado, nós podemos lembrar de Provérbios 16, para sintetizar essas 2 ilustrações do nosso Senhor, tanto com relação ao assassinato quanto ao adultério. Diz lá no verso 30 o seguinte: quem faz sinais maliciosos com os olhos, planeja o mal. Quem franze os lábios já está a meio caminho da prática daquilo que é ruim. Afinal, a boca fala do que está cheio o coração, disse nosso Senhor, assim como Ele disse que é do coração do nosso interior que vem a malignidade e o desejo do pecado. Então, lembrando do que Ele já falou a respeito do assassinato e do adultério, hoje nós vamos ver o desenvolvimento terrível, as consequências que o adultério pode gerar com relação ao matrimônio. Eu valho-me dos escritos de 2 grandes defensores da fé, tanto o Dr. Martin Lloyd Jones quanto John Stott, para essa introdução. E Lloyd Jones, ele questionou algo, dizendo o seguinte: quão frequentemente se ouve um sermão calcado sobre um texto como este?
Não é verdadeira a declaração de que esta é uma espécie de questão que os pregadores têm por evitar? Afinal de contas, é muito difícil. Eu duvido que os irmãos lembrem de algum dia um desses profetas contemporâneos chegar, abrir a Bíblia e dizer: hoje Deus tem uma palavra para vocês, né? E vamos ver a respeito do divórcio. John Stott, ele escreve sinceramente, e eu li isso como se fosse eu falando. Ele diz que confesso minha relutância básica em tentar fazer a exposição desses versículos, parcialmente porque o divórcio é um assunto complexo e controvertido, mas muito mais porque é um assunto que afeta profundamente as emoções das pessoas. Todavia, tanto esses gigantes tentaram, quanto eu, verme que sou, tentarei trazer um pouco de luz para esse texto, para nós aplicarmos na nossa vida. Mesmo porque ainda Lloyd Jones ele nos alerta que evitar um texto bíblico, principalmente na minha posição como um pregador, é fazer-se culpado de pecado. Nós não podemos escolher aquilo que nós queremos da palavra. Nós não podemos escolher os versos preferíveis, mais doces ao nosso paladar. Mas nós temos que olhar, aprender, obedecer, nos submeter a toda a palavra de Deus, a tudo aquilo que Deus exige de nós por meio da sua palavra. Isso de maneira integral. E essa é uma das vantagens que nós temos quando nós utilizamos o método de pregação expositiva, e principalmente sequencial, porque é a palavra de Deus e não o homem, e não o pastor, e não as demandas dos irmãos que pauta o anúncio profético e evangelístico de Deus. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, e principalmente de mim, e nos auxilie e conceda graça e iluminação do seu Santo Espírito, para que nós possamos observar esse tema. Esse mesmo tema ainda, ele vai aparecer no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 19, né? Está bem longe, isso é lá para 2021, mas nós vamos ver novamente isso lá. Lá, em Mateus 19, haverá um debate teológico, onde será discutido os motivos pelos quais um divórcio poderia ser permitido. Os irmãos devem lembrar que os fariseus eles chegam questionando Jesus a respeito de que se poderia divorciar por qualquer motivo. Já aqui no Sermão do Monte, em Mateus 5, o foco do nosso Senhor Jesus é fornecer as normas do reino, o cumprimento da lei que não foi abolida e promover ainda a santidade e a dignidade do casamento. Sendo assim, o foco do nosso Senhor é a honra do casamento, o foco é a honra do compromisso, e o foco é evitar o divórcio, que tem consequências catastróficas, e ele é destrutivo à vida das pessoas, e é sendo então apenas permitido pela falência e quebra dos votos matrimoniais. Então, em primeiro lugar, vejamos o alcance da lei, aquela tensão entre o exterior e o interior. Jesus ele tem demonstrado que a lei alcança muito mais do que atos exteriores. A lei versa muito mais do que apenas aquilo que nós podemos ver, mas ela julga os nossos corações, os nossos pensamentos, os nossos desejos. Após identificar o adultério como algo primeiramente interior, na última exposição, Jesus agora fala a respeito da indissolubilidade do casamento. E fala então sobre o adultério e sobre a imoralidade sexual. O adultério, condenado pelo 7º mandamento, ele tem a sua origem no cobiçar, como nós vimos, condenado no 10º mandamento. E é nesta ação interior que ele deve ser refreado ao ponto da mutilação do meio que nos faz pecar. Lembram disso? Arrancar o olho, arrancar a mão, arrancar o pé. Aquilo que pode nos levar a desabrochar aquele sentimento pecaminoso interior para uma ação, então, exterior. O ataque
ao nosso Deus, bem como as suas sagradas instituições, e no caso o casamento, não são novidades na história. Não é algo dos nossos dias apenas. Apesar que as facilidades que são colocadas, né, pautadas pelos homens que fazem as leis dos homens, ela chega a ser assustador. Você pode hoje entrar com um pedido de casamento pela manhã e fazer o divórcio já à tarde, se você quiser, e somente num cartório. Mas isso não é novidade, assim como não era novidade no tempo de Jesus Cristo, assim como não era novidade no tempo em que a lei foi promulgada e aprove a Deus legislar a respeito disso. Havia um abuso dos divórcios, um abuso causado por má interpretação do que seria, de fato, o casamento. E Jesus estabelece que o matrimônio, ele só pode ser rompido por uma única e exclusiva causa. Sendo assim, é importante nós compreendermos esta causa com clareza, uma vez que somente através dela pode haver um divórcio legítimo. E sim, existe divórcio legítimo, né? Há alguns homens de Deus que torcem o nariz para isso, mas está na Bíblia. Existe também o divórcio ilegítimo e nós vamos ver isso. A crítica, senhores, que Jesus faz é sobre o uso indevido e indiscriminado do que é chamado a carta de repúdio ou carta de divórcio. Isso é relatado lá em Deuteronômio 24. Deuteronômio 24, dos versos 1 ao 4, versa a respeito disso. Em Mateus 19, Jesus deixa claro que o divórcio não fazia parte do casamento. Quando os fariseus vêm questionar Jesus, eles vêm falando primariamente do divórcio. Isso é muito comum no nosso modo de agir, nas nossas atitudes, né? Nós, antes de entendermos alguma coisa, nós queremos saber os meios de fuga ou de subterfúgio para não cumprir aquilo. Nós não buscamos entender de fato os princípios de Deus. Nós buscamos as regras ou os macetes para nós chegarmos mais próximo possível do princípio e o mais longe possível do princípio, sem a nossa consciência nos atacar. Mas Jesus, quando é questionado por eles, ele diz o seguinte, ele diz que o divórcio não faz parte do plano divino que Deus tinha com o casamento. Jesus, quando vai argumentar com esses fariseus, ele leva essa argumentação ao Éden, ele leva essa argumentação ao princípio, lá em Gênesis, para afirmar que o casamento é uma união de duas pessoas, agora em uma única unidade, dois que serão uma só carne, e que aquilo que Deus uniu, que o homem não seja leviano de querer separar, de querer desunir. Jesus ainda fala que, por causa da dureza do coração do homem, Deus, por meio de Moisés, através da lei, permitiu o divórcio. Contudo, esta permissão, ela fora tão abusada que, mesmo depois de promulgada a possibilidade de carta de divórcio, se o homem visse alguma coisa imoral em sua mulher, e antes que as feministas e os progressistas fiquem nervosos com tal expressão, sim, era uma sociedade patriarcal a qual dificilmente uma mulher ia pedir o divórcio ao marido, né? Então ela legisla da forma do marido dar essa carta de divórcio. E o abuso era tão grande que essa coisa imoral que nós vamos estudar hoje podia ser simplesmente, pura e simplesmente, a queima de um jantar. Havia uma escola rabínica que dizia isso: a mulher queimou o jantar, você pode dar a carta de divórcio para ela. Você casou e encontrou uma mulher mais bonita, você tem um motivo justo para dar uma carta de divórcio para sua, porque você não encontra mais beleza nela e tal. Então, era abusado ao extremo. Algo que veio como
uma forma graciosa de Deus de cuidar da dureza do coração do homem, o homem que é duro de coração e tem um coração totalmente corrupto, estava abusando das piores formas possíveis. Jesus, então, ele define uma única cláusula aceitável. E ele define o que é essa cláusula. Apenas uma cláusula de exceção para essa ver coisa imoral. Seriam relações sexuais ilícitas, ou fornicação, ou adultério, todas contempladas no mesmo termo. Essa causa é legítima. E reafirmo, apesar de alguns líderes cristãos desejarem ser mais conservadores que Cristo, desejarem serem mais santos que Cristo, essa cláusula é parte da lei de Deus, ela é parte do Evangelho de Deus, aparece em todos os manuscritos do Evangelho e é então palavra de Deus afirmada pelo seu Filho. Nós temos que entender o seguinte, irmãos, não é que o adultério, ele leva ao divórcio. Mas o divórcio, ele já inicia com o adultério. Quando há o adultério, o divórcio já iniciou. Qualquer que comete adultério, ele está rompendo o pacto matrimonial que foi feito. E uma vez que esse vínculo foi rompido, que esse pacto foi rompido, isso deveria então ser reconhecido pelo Estado, através da carta de divórcio ou da carta de repúdio. Um teólogo afirma que a formalização jurídica de um divórcio não é nada mais do que o registro de um fato que já aconteceu. Você pode até perguntar: o divórcio é pecado? O divórcio é pecado? É lógico que é, mas nem sempre. Explico. O divórcio, ele é uma comprovação de algo que já houve, a comprovação de que já houve pecado no casamento. Spurgeon nos diz o seguinte: o casamento é para a vida e não para ser rompido, a não ser por tão grande crime que rompe o seu vínculo, sem importar qual dos dois foi culpado disso, se homem ou mulher. Portanto, eu concordo com um teólogo que diz que nunca se deve pensar no divórcio como uma ordem de Deus, como uma opção moralmente neutra, como se não fosse absolutamente nada. Mas nós devemos pensar, olhar e entender o divórcio como uma evidência do pecado, uma evidência da dureza do coração do homem. Mas eu falei que o termo pode ser traduzido como fornicação, relações sexuais ilícitas, ou como a Nova Versão Internacional traz, coisas indecentes. O que é isso? O que significa isso? De onde vem isso? Isso vem do termo grego, porneia. Porneia, da onde vai gerar a palavra também pornografia. O termo porneia, ele é geralmente um indicativo de fornicação. E fornicação é a imoralidade daqueles que não são casados, né? É sempre colocado mais ou menos assim: antes de casar, se houve relação sexual com alguém, é fornicação. Depois de casar, se houve relação sexual fora do casamento, aí é adultério. O termo, ele contempla os dois, né? Ele é mais abrangente. Deve ser distinguido de apenas adultério. Esse é o ponto. Não é apenas o adultério, mesmo porque nós temos dois grandes motivos para isso. O primeiro é que o termo adultério, ele também aparece no texto, né? Aquele que se separar por relações sexuais ilícitas, por porneia, se não for por isso, ele comete moikeia, que é o adultério, o adultério. Então, o adultério não é o único significado do termo porneia. O segundo motivo para isso é que a punição do adultério era muito severa.
A punição encontra-se em Deuteronômio 22:22, e ela de fato dava fim a um casamento, mas não dava fim a um casamento por uma carta de divórcio, mas pela morte, porque o adúltero deveria ser apedrejado. Apesar de que isso já não era aplicado regularmente no tempo de Jesus. Já havia um certo abrandamento dos homens, talvez um pré-humanismo naquele momento. Somente quando é encontrada aquela mulher em adultério, em flagrante, aí eles levam para Jesus e querem apedrejar, mas mais para testá-lo do que para obedecer fielmente à lei. Carson, então, um teólogo muito conhecedor do grego, ele sugere que porneia inclui adultério, mesmo que não esteja restrito a ele. E por que eu estou falando nessa confusão toda de grego? Porque às vezes nós pegamos simplesmente a nossa versão em português, as nossas traduções, e pegamos uma única tradução, pior ainda, e queremos tirar várias conclusões daquela única tradução que nós temos, quando nós devemos buscar o mais correto possível, o mais próximo possível dos termos originais. Assim então, senhores, o termo inclui, prestem atenção, qualquer comportamento sexual ou afetivo impróprio, ainda que sem intercurso. A gente viu na última ministração a respeito do adultério, né? E nós vimos que o adultério, ele está contemplado já na cobiça. Porneia cobre toda sorte de imoralidade sexual. Portanto, porneia é qualquer tipo de pecado sexual ou afetivo e é o único fundamento aceito por Cristo Jesus para o divórcio. Nós veremos que a promiscuidade sexual veja bem, a única exceção, presta atenção, a imoralidade sexual contemplada nesse termo é a única exceção para a permissão do divórcio. Divórcio que sempre envolve o mal e é o mal em si. Mas não necessariamente é uma obrigação. Isso é algo que tem que ser entendido. Existem casais em crise que às vezes ficam torcendo para o cônjuge trair para ter um motivo para não pesar a consciência e pedir o divórcio. É algo que nos conduz a uma cláusula de exceção, a qual dá permissão, mas não é necessariamente uma obrigação. Está claro isso? Em segundo lugar, vamos ver o espírito da lei. Aquela tensão entre o positivo e o negativo da lei. Entre aquilo que deve ser feito e aquilo que deve ser evitado. A lei, como a gente tem tratado, ela é muito mais do que uma exaustiva lista de pode e não pode. Antes, ela aponta para um caminho positivo, a fim de evitar o pecado. Ela não só diz não ao pecado. Ela não só diz o que nós não devemos fazer, mas ela contempla também as atitudes positivas para que aquilo não venha acontecer. Por isso é fundamental nós compararmos o que a lei de fato ensina com aquilo que os fariseus, em sua hipocrisia, ensinaram. E aí, eu vou pedir permissão aos senhores, já que eu citei 2 vezes, para ler Deuteronômio 24, que diz o seguinte, a partir do verso 1. Quando um homem, prestem atenção nas palavras, anotem e leiam em casa depois com calma. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se não achar graça em seus olhos, nos olhos dele, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, e lhe der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se esse último homem que a tomou para si, o segundo marido no caso, vier a morrer,
então o seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la, para que seja novamente sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor, e assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. É sobre esses versos que os fariseus falam em Mateus 19. E é sobre esses versos que Jesus está falando aqui, tá? Os irmãos devem notar uma coisa. O termo adultério, ele nem aparece aqui, né? O termo adultério, ele nem aparece. O que aparece, na minha versão, é coisa indecente, que seria o porneia, que contemplaria também o adultério, mas não é apenas isso. A razão disso é que em caso de adultério, como eu já falei, o casamento ele acabou. Nesse momento histórico, houve o adultério, o casamento acabava por causa da pena capital, da condenação do adúltero à morte. Assim como em nosso tempo, senhores, o divórcio ocorria por qualquer motivo, fútil e banal. E os motivos que têm sido apresentados em nossos dias deixaria esses homens até assustados, né? Existem motivos hoje que são apresentados que até mesmo queimar um jantar parece ser um motivo justo. Tal banalidade tem se dado com relação ao casamento. A legislação, ela nesse momento invalida o descaso com relação ao casamento, permitindo então o divórcio apenas por impureza ou imundície, ou ainda encontrar coisa indecente. Isso inclui algum defeito natural, isso inclui algum defeito moral ou físico que haja sido descoberto. É o que nos ensina Lloyd Jones. E que agora deveria ser descrito com um documento. E esse documento, essa carta de divórcio, onde seria descrito a imoralidade, o defeito que foi visto, ainda passava por testemunhas. Você não poderia simplesmente escrever uma carta e dar na mão da sua esposa e mandá-la embora, né? Lembram o que a lei dizia? Pelo testemunho de 2 ou 3, toda a verdade é confirmada. Então, tinha que ter testemunha, você tinha que se comprometer, você tinha que ter um fato verdadeiro, e aí sim lavrar essa carta de divórcio, e aí você poderia dar para sua mulher. A associação destas causas com o adultério e as suas variáveis, ela fica evidente pela forma como Jesus coloca, logo depois da última antítese, da última explicação a respeito de adultério e da cobiça, logo o divórcio. Ele liga isso e ele não faz isso sem querer, ele faz isso propositadamente. Há uma evolução. Como eu falei, são 6 antíteses. Ele não está legislando de novo esses 6 mandamentos. Ele está dando um espírito da lei, uma causa, uma forma que você deve olhar para toda a lei. E ele permeia isso por esses 6 motivos. Mas é muito interessante que ele liga adultério, a cobiça e logo depois o divórcio, para que ficasse bem claro para esses homens e para nós qual é a justiça do reino. Outro aspecto muito importante da carta de divórcio ou repúdio era a proteção para a mulher. Uma vez que o adultério, como já falei, era punido com a morte. Todos os irmãos devem lembrar do José, altamente atormentado com relação a Maria. Ora, os dois não haviam consumado o casamento. A Maria parece grávida. Para José isso é evidente, não é meu, é de outro. Não há nenhum questionamento contra isso. Mas havia um amor de José para com Maria. Quais eram as opções que ele tinha? As opções que ele tinha era acusá-la formalmente de adultério, né? Levar aos líderes como os fariseus levaram aquela mulher a Jesus e dizer, ela adulterou e tal, eu quero que seja aplicada a pena que a lei define para isso. Ele não quis fazer isso.
A outra opção que ele tinha, para evitar que ela fosse condenada como adúltera, era dar a carta de divórcio. E aí ela escaparia disso, mas ela seria envergonhada publicamente, né? Ela seria uma desquitada, uma vez que o compromisso do casamento já valia como casamento e com as regras de casamento. Foi por isso que ele intentou fugir, até que o anjo o refreou. Por fim, o mandamento ele versava sobre a proibição do mesmo homem casar pela segunda vez com a mesma mulher. O desenvolvimento do texto do Deuteronômio está sobre isso. É quase que nas entrelinhas que se fala da carta de repúdio, se achar alguma coisa imoral, né? Ele está falando sobre o desquitar e o retornar depois. E enquanto isso ele fala a respeito da imoralidade, o motivo dessa carta. Pela lei, a mulher repudiada ela poderia contrair até o terceiro casamento, mas não com o mesmo homem. Confesso que eu não compreendo a razão dessa proibição, né? Nem tampouco eu achei em todos os comentários bíblicos alguma explicação convincente a respeito disso. Contudo, não é o foco da palavra, mas é o que ela afirma, e diante da minha ignorância, eu me calo a respeito disso. Mas o que os fariseus ensinavam? Nós vimos o que a lei ensinava a respeito do divórcio. Os fariseus, nós temos que usar o contexto de Mateus 19 para ver a defesa deles. E pelo contexto de lá, eles defendiam o divórcio por qualquer motivo. É lícito por qualquer motivo se divorciar, dar carta de divórcio para sua mulher, como se a lei, ela ordenasse ou ela recomendasse o mesmo. Como se fosse um ponto, um plus da lei, um extra da lei, alguma coisa que não, e não algo terrível a qual a lei estava legislando. E era isso que eles praticavam. Haviam duas escolas rabínicas de interpretação bíblica, e entre elas havia uma um pouco mais rígida, e havia uma tão liberal que aquilo que eu falei para os irmãos não é brincadeira. Eles defendiam que simplesmente queimar o jantar era motivo justo. De tal maneira que ficava evidente que era irreconciliável a postura dos religiosos da época, tanto com o texto bíblico, quanto com a interpretação que Jesus dá da lei. Os homens interpretavam a lei a seu bel prazer. Contudo, tanto a lei quanto Jesus proíbem o divórcio. Eles proíbem o divórcio e salientam que existe uma única exceção. Existe uma única exceção aonde o divórcio pode ser tolerado, que seria na imoralidade, relações sexuais ilícitas, que deve ser observado então à luz de Mateus 5, 27, 30 que nós vimos, né? Adultério, cobiça. E aí a gente deve pensar muito a respeito disso, porque para nós, quando nós vamos tratar isso isolado, adultério é somente um fato consumado, né? E a gente viu naquela ministração que nenhum de nós pode estufar o peito e dizer, não, nunca adulterei. Desse pecado eu estou livre. Então faz com que nós pensemos nessas coisas. Nos dias de hoje, senhores, o divórcio ele é aconselhado. O divórcio ele é louvado. Ele é indicado e até mesmo aplaudido como uma forma de libertação e de quebra de tabus. Mesmo, e digo isso com muita dor no coração, mesmo dentro da igreja, ele é bem aceito e pelos motivos mais estapafúrdios que nós consigamos imaginar. Aqui, Jesus diz que se um casal se divorcia em oposição à lei divina, os cônjuges permanecem casados aos olhos de Deus, mesmo se o Estado tiver dissolvido o casamento. É isso que Jesus está falando aqui. O que Jesus está dizendo é o seguinte: não adianta você ir num cartório, filhão, e conseguir o divórcio. Não adianta você ter um pastor mais legalzinho, mais moderninho, que diz que não, tudo bem. Se não for pela única cláusula de exceção,
esse casamento continua válido. E a partir daí tudo que é feito é adultério. Para Jesus, um divórcio ilegítimo não é divórcio nenhum. E a consequência lógica disso é promover a infidelidade. Logo, alguém que se divorcia de forma não bíblica e se casa novamente, ele entra num relacionamento adúltero. Senhores, nós devemos seguir as leis de Deus e não as leis humanas. Nós devemos nos preocupar com a forma como Deus nos vê, e não como os homens, ou a sociedade, ou a lei humana nos vê. Antes de prosseguirmos, há algo que precisa ser dito nesse ponto. A lei permitia, eu ressaltei isso, mas não obrigava o divórcio, nem mesmo em caso de adultério. A lei ordenava que se desse a carta de divórcio caso houvesse um adultério, e este só poderia ocorrer por esse único motivo. Porém, nós temos que ter isso muito claro. Deus nunca, em parte alguma das Escrituras, ordenou que alguém se divorciasse. Lloyd Jones nos chama atenção para isso. Para os fariseus, a provisão divina, misericórdia, por causa da dureza de coração, para os fariseus essa misericórdia era um mandamento, era algo estabelecido. Não, nós podemos dar, está tudo tranquilo. Contudo, Jesus chamou isso de concessão, não de um mandamento, concessão. Deus, por meio de Moisés, não ordenou, antes permitiu o divórcio. Foi por causa da dureza de coração dos seus corações que o divórcio era tolerado, porém ele nunca foi aprovado, nas palavras de Spurgeon. Ele nunca foi aprovado, ele era tolerado. E Deus não muda, e ainda nos nossos dias, ele é tolerado. Há uma enorme diferença, os irmãos devem entender isso, entre receber uma ordem e receber uma autorização para realizar alguma coisa. Por causa da dureza de coração de vocês, Moisés permitiu isso, mas não foi assim desde o início. Isso é uma autorização, uma concessão, mas não um mandamento. Agostinho, ele explica dessa forma, com a seu jeito de escrever, que é maravilhoso. Diz ele o seguinte: sim, porque o que diz o Senhor, não é lícito deixar a mulher, a não ser em caso de fornicação, obriga a permanecer com a esposa sempre que não tenha havido precisamente fornicação. Compreenderam isso? Mas eu não amo mais. Amor é uma ordem, não é um sentimento. Amor é uma ordem. O primeiro mandamento não é tenha um sentimento com relação a Deus, mas ama a Deus sobre todas as coisas, é uma ordem. E aos cônjuges é dada a ordem de amar um ao outro. Obriga a permanecer com a esposa, sempre que não tenha havido precisamente fornicação. E aí continua Agostinho: e se tiver havido, não obriga a abandoná-la, apenas e somente apenas permite. Nós estamos, portanto, diante de uma concessão de Deus, de um Deus misericordioso e maravilhoso, que sabe quem são os seus filhos, que sabem quem são as suas criaturas, diante de uma triste dureza de coração e de uma desesperada fraqueza humana. Mesmo diante da promiscuidade sexual, o divórcio, ele talvez não seja necessário, mas simplesmente uma permissão legal, com vistas, obviamente, a um novo casamento. Senão não haveria motivo de haver esse divórcio. Esta foi uma medida, diz Sproul, para atenuar os prejuízos que pudessem advir de um casamento devastado pelo pecado. Foi o desdobramento natural da dureza de coração produzido pela queda. Dito isso, o meu terceiro ponto é o objetivo da lei.
E o objetivo da lei nós vimos que é conhecer a Deus, excedendo a justiça falha dos fariseus e sendo perfeito como o Pai é perfeito. Ora, quanto a isso não há ninguém melhor para nos ensinar do que o próprio Senhor Jesus. Volto a falar em Mateus 19. O Senhor desenvolveu o tema que aqui aparece resumido no Sermão do Monte. Apesar do respeito que nós devemos ter quando expomos um texto, de não ficar olhando para o outro e devemos expor aquele texto, alguns detalhes de Mateus 19 vão nos auxiliar na compreensão. Como eu afirmei, Jesus ele se preocupa muito mais em ressaltar a insolubilidade do casamento. Os caras chegam para Jesus preocupados com o divórcio. Eles chegam preocupados com a exceção. Jesus vai para cima deles com a regra. Jesus vai para cima deles com o que é para ser. E para isso ele chama a nossa atenção para a santidade do casamento. A pergunta feita pelos fariseus em Mateus 19, ela foi muito maldosa e maldosamente estruturada para levar Jesus a declarar o que ele considerava o motivo para o divórcio. Era uma sinuca de bico, mas Jesus chama a leitura das Escrituras e leva ao princípio básico da criação lá em Gênesis. O homem foi criado macho e fêmea, homem e mulher. E deixará o homem a sua casa e unir-se a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Jesus ele não se preocupa diretamente com a exceção, ele vai para a regra. Observando as origens, nós vemos que o voto de casamento é uma instituição divina, é algo entre o casal e Deus. E sendo uma instituição divina, é algo santo. Por isso que Jesus nos diz, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Depois, como já vimos, Deus nunca ordenou em lugar algum o divórcio. Muito pelo contrário, as Escrituras dizem que Deus odeia o divórcio em Malaquias. Devido à dureza de coração do homem, o divórcio foi uma concessão e não um mandamento. Ou seja, quem se divorcia não está obedecendo. Quem se divorcia está sendo contemplado com uma concessão misericordiosa. Compreendem isso? O divórcio não é uma obediência à lei, é uma concessão à quebra da lei. Contudo, não deveria nem poderia ser abusado como era. A única razão legítima, volto a afirmar, seria porneia, relações sexuais ilícitas ou a fornicação. O divórcio ele não deve ser tratado com leviandade, assim como o casamento não pode ser tratado com leviandade, e assim como o casamento não deve ser dissolvido mediante argumentos fúteis, como eu já falei, não amo mais. Isso quando não são coisas piores. No pouco tempo que eu já aconselhei alguns casais, a gente já passou por alguns momentos constrangedores. Não, eu não suporto mais. Eu tenho direito de ser feliz. A pessoa não me entende. A pessoa não me valoriza. Há apenas uma cláusula, não mais que isso. E todos aqueles que se divorciam por outra razão, e casaram novamente, não sou eu falando, é a Escritura. A Escritura chama de adúlteros. Quer ficar bravo, fica bravo com Deus, não comigo. Dito de outra forma, o homem que se divorcia por um motivo banal da sua esposa e casa novamente, e expõe a sua nova esposa, que não tinha nada a ver com a primeira história, ao adultério. E ele é adúltero. E a antiga esposa, que provavelmente vai querer casar novamente, também torna-se adúltera. Stott, ele cita uma paráfrase
de um teólogo que é muito interessante, porque às vezes quando as coisas complexas são ditas mais simples, a gente compreende melhor. E a paráfrase do texto é a seguinte: vocês ouviram a apelação dos mestres judeus sobre Deuteronômio 24, com a intenção de consubstanciar uma prática que permitia aos maridos divorciar-se livremente a seu bel prazer de suas esposas, fornecendo-lhes simplesmente um estúpido documento legal de transação. E Stott continua: mas eu digo a vocês, continuou Jesus, que tal comportamento irresponsável por parte do marido fará com que ele, sua esposa e os novos parceiros tenham uniões que não se constituem em casamento, mas em contínuos adultérios. É sério. É por isso que as pessoas não querem pregar sobre isso, porque complica o meio campo. Porque em nosso tempo as pessoas estão casando e dando-se em casamentos. Estão se amontoando, estão se juntando, estão se divorciando, porque tem uma visão diferente de ministério. Não há como nós esgotarmos esse assunto, senhores. Mas eu quero acrescentar alguns pequenos pontos. Primeiro, o adultério, ainda que não mandamento, é, portanto, um direito, o divórcio, perdão. O divórcio, ainda que não mandamento, é um direito à parte traída. É um direito bíblico, à parte traída. Isso é óbvio, uma vez que a traição, ele já quebrou o voto, ele já rompeu a ideia bíblica dos dois formarem uma só carne, já que uma terceira pessoa se meteu. Mas devemos lembrar que é uma possibilidade, não uma ordem, que é uma permissão. Segunda coisa que eu quero chamar a atenção: tanto o adúltero quanto aquele que abandona o casamento, o cônjuge, no Novo Testamento, são como se estivessem mortos. O adúltero, na aplicação literal da lei, o adúltero era morto por apedrejamento, certo? No Novo Testamento, esse adúltero, como aquele que abandona o casamento, ele é considerado pela igreja como morto. Os irmãos lembram da disciplina, né? Primeiro vai o pastor falar com essa pessoa, depois vão os líderes, depois vai ser apresentado para a igreja. E se ele continuar não querendo voltar para casa, ou se continuar no adultério, como é que a igreja deve tratá-lo? Como gentio e publicano, como morto espiritual. Ele não faz mais parte dos filhos de Deus para aquela igreja, de tal maneira que aí a parte inocente está livre, está como que se fosse viúva. Ela está livre dos seus votos matrimoniais e pode, se desejar, casar novamente. Quero chamar a atenção ainda. Há uma pergunta que pode ocorrer no coração dos irmãos: mas o divórcio só é lícito por adultério? Como é que fica então um marido que espanca sua esposa? Um marido que agride a sua esposa, ou mesmo uma esposa que agride seu marido, né? Porque parece hoje em dia que só, né, feminicídio é uma classe diferenciada, né? Quem acredita que o assassinato de uma mulher é feminicídio, acha que homicídio é quando mata homem. Só pode ser isso, né? Essa histeria verbal. A parte disso, existem homens que apanham também de suas mulheres. Inclusive o número de vítimas entre os homens de morte é maior do que de mulheres. Mas isso não é divulgado. Enfim, como é que fica nesse caso? Como é que fica uma mulher que, o meu marido não me traiu, mas ele chega em casa e senta a mão em mim? Aí vai chegar o pastor, vai abrir a Bíblia, somente em caso de adultério. Volta para casa, continua caindo no chuveiro, faz de conta que não é nada, a gente vai levando assim, uma hora, mais cedo ou mais tarde, ele vai trair, a gente... Não é assim que funciona, né? Não é dessa maneira. Eu vou me valer novamente de Agostinho, e Agostinho ele faz um exercício lógico aqui, que vai nos lembrar da escola bíblica.
que o André nos trouxe alguns versos. Agostinho diz o seguinte, e ele está usando aqui somente questões bíblicas, por isso prestem atenção. Se, portanto, a infidelidade é fornicação, né? A pessoa infiel, ela é acusada de fornicação, e a idolatria, ela é infidelidade, e a avareza é idolatria, não há dúvida que a avareza é fornicação. Que se um é o outro é o outro e o outro é o outro, o primeiro é o último. Então nós temos um ciclo de várias coisas, por isso que fala achar imoralidade no Antigo Testamento. Por isso que no Novo Testamento nós encontramos porneia, porque contempla muito mais do que simples adultério. O Sproul, por exemplo, R.C. Sproul, o saudoso pastor, ele advogava que até mesmo a pornografia de revista ou internet entraria nesse caso, como um adultério, passível de divórcio. Eu não chego nesse extremo, mas é algo a se pensar. Então, continua Agostinho, quem então poderá razoavelmente deixar de chamar fornicação a toda e qualquer concupiscência ilícita, se é fornicação até mesmo avareza? Assim como o divórcio por adultério apenas oficializa algo que já ocorreu, um cônjuge que expõe o outro a abusos, a violência, ele já rompeu há tempos o laço matrimonial. Um homem que agride a sua mulher há tempos rompeu o pacto. Maridos, amai as vossas esposas. Você não, mas eu amo ela. Não, você é um doente. Você é um doente que tem que ser preso. Isso não é feminicídio, não é violência contra o ser humano. Seja homem, seja mulher. Finalizando, como maneira aplicativa, vamos ver os objetivos da lei, que pode ser aprendido naqueles 5 pontos que nós sempre trouxemos. O primeiro ponto é temor. O objetivo da lei é nos levar ao temor. O casamento, senhores, é sério. O casamento é uma instituição divina. Quando eu vou realizar um casamento, eu sempre chego para o casal antes e vou meio como advogado do diabo. Eu sento com eles e vocês têm certeza? Vocês querem isso mesmo? Vocês não estão movidos simplesmente por uma paixão? Vocês não estão empolgadinhos? Não há nenhuma outra causa, algum outro motivo que está fazendo com que vocês tomem esse passo? Isso é sério, não é uma brincadeira. Não é simplesmente uma troquinha de votos onde você tem que se preocupar com a festa e com as fotos. É algo diante de Deus, diante da igreja. Todo divórcio deve ser evitado e deve ser visto com olhos turvos, entristecidos pelo pecado. De acordo com a estrutura da própria criação de Deus, se Ele uniu-os, o divórcio não só é antinatural, mas também é uma rebelião contra Deus, diz um teólogo. Portanto, nós não devemos entrar num pacto matrimonial de maneira leviana, muito menos abandoná-lo por um motivo fútil. Amigo, depois que você fez o voto, ore a Deus agora, né? Ore a Deus. Senhor, me ajuda a amar. É uma ordem. Vai lá em Agostinho e diz, dá-me o que tu pedes e pede o que quiseres. Está pedindo para eu amar esse ser? Me dá amor, porque está difícil, né? Mas isso não é motivo para divórcio. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. Malaquias 2:16. Em segundo lugar, o objetivo da lei, nos levar à humildade. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra, disse Jesus, para aqueles homens que trouxeram aquela mulher pega em adultério, em flagrante adultério. Aqueles homens cheios de religião, cheios de vanglória, de autossuficiência, vieram e entregaram ela para ser apedrejada e para testar Jesus. Mas Jesus dá um contraponto e diz, não, tudo bem, é a lei. Aquele de vocês que estiver sem pecado, mete pedra nela. Na última exposição
eu lembro de novo, nós vimos que nós somos todos adúlteros. Chegamos a essa conclusão lógica. Nós somos todos adúlteros. Perdoados, óbvio. Sustentados por graça, óbvio. Mas somos adúlteros. Vou me valer de novo de Agostinho, que diz o seguinte: nada, porém, há de tão iníquo como um marido deixar a esposa por causa de fornicação, se ele próprio é réu do mesmo pecado. Se tal se dá, cumprem-se aquelas palavras do apóstolo Paulo: por isso, quem quer que sejas, ó homem, que julgas, tu és inexcusável, porque naquilo mesmo que julgas a outro, a ti mesmo te condena, visto que fazes as mesmas coisas que julgas. Consequentemente, quem quer que por causa de fornicação queira abandonar a mulher, deve primeiramente estar livre de toda e qualquer culpa de fornicação. E o mesmo digo com respeito à esposa. Então não é tão simples assim, né? Não é tão simples assim. Eu lembro uma vez uma comoção que deu, conversando com um casal, quando a minha esposa disse que o adultério nunca é culpa de um só, mas é do casal. Meu Deus, outro casal só faltou dar-nos na cara. Jamais, não, é culpa só de um. Vamos inverter, vamos trabalhar que não seja culpa só de um, mas vamos olhar para a parte inocente. Não seria ela também culpada de adultério? Segundo o que nós vimos na última exposição, segundo a cobiça do nosso coração. Senhores, tenhamos cuidado em julgar. Tratemos com misericórdia, principalmente o nosso cônjuge, para que nós alcancemos misericórdia. Terceiro objetivo da lei: dependência. Diante de tudo que foi falado nesta manhã, fica evidente que em tudo nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus para vivermos uma vida santa, pura e piedosa. Ninguém faz isso sozinho. Nós dependemos de Deus para perdoarmos quem nos tem feito mal, e esse mal pode incluir o adultério, e para perdoarmos gratuitamente, assim como nós fomos perdoados por Deus. Nós fomos perdoados imerecidamente, mas queremos que o outro mereça o nosso perdão. Aí fica complicado. Fica complicado quando você vai orar o Pai Nosso. Nós dependemos de Deus para exercermos o direito de concessão, caso seja necessário o divórcio. Contudo, fazendo de maneira bíblica e perdoadora. Não adianta você utilizar todos os meios bíblicos e odiar o seu antigo cônjuge como se fosse um filisteu. A Bíblia nos diz para amar os inimigos. Você tem que perdoar. E o melhor é que esse perdão não conduza ao divórcio, mas sim à reconciliação. Nós dependemos de Deus para perdoar realmente e manter o voto do casamento, caso tenhamos sido vítimas de adultério. Eu aconselhei já alguns casais onde houve adultério. E é óbvio que a parte adulterada já puxa igual um coringa numa canastra, né? Deu motivo, agora eu posso divorciar, ela já adulterou, ele já adulterou. Senhores, não é tão simples. Não é tão simples. É uma permissão. Mas nós temos que ver, entender as coisas. O aconselhamento tem que ser feito com cuidado. Está se tratando de uma família que pode ser destruída. Nós dependemos de Deus. Às vezes envolve filhos. Nós não podemos ser levianos com essas coisas. Nós dependemos de Deus para obtermos graça, para não julgarmos os outros precocemente e de maneira impiedosa. Necessitamos e dependemos de Deus para sermos perdoados, tanto por Deus quanto pelo próximo, caso tenhamos sido o adúltero. E caso tenhamos sido o motivo de tornar alguém adúltero. Quarto objetivo, gratidão. Se nós dependemos do auxílio e perdão de Deus, é evidente que nós devemos ter absoluta gratidão ao Senhor.
Devemos ser gratos por perdoar os nossos erros, desde que estejamos, obviamente, arrependidos. Devemos gratidão a Deus porque, conhecendo a natureza humana e corrupta e dura de coração, Deus, em seu amor e misericórdia, permite o divórcio, protegendo a parte inocente. Há graça nisso, senhores. Devemos ter gratidão porque, apesar do zelo impiedoso e antibíblico de alguns líderes, ainda que seja terrível pecado, o divórcio não é o pecado imperdoável. Para algumas igrejas é mais fácil botar o cara numa fogueira do que aturar um divorciado. Devemos gratidão a Deus porque na cruz Cristo pagou o preço por nossa obstinação, pela nossa concupiscência, pelo nosso orgulho, pela nossa imoralidade e pela leviandade que nós tratamos as coisas de Deus. Devemos gratidão a Deus porque Ele nos dá força necessária para mantermos um casamento e nos dá a graça necessária, somada à infinita misericórdia, para, se necessário, excepcionalmente, permitir um divórcio e um novo casamento. Em quinto e último lugar, o objetivo da lei nos leva à obediência em amor. O mundo pode incentivar o divórcio com a desculpa de perseguir a felicidade. Eu amo isso. Revira o estômago, mas eu amo isso. Eu tenho o direito de ser feliz, né? O mundo com suas leis podem relaxar o tema, mas nós, senhores, nós não seguimos o mundo, nós não somos do mundo, nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mesmo. E nem devemos nos pautar por suas leis, mas por uma lei maior, mais excelente, que é a lei de Deus. Spurgeon, já no século XIX, ele diz o seguinte: não estejamos entre aqueles que têm novas ideias sobre o casamento e procuram deformar as leis de casamento sob a desculpa de reformá-las. Nosso Senhor é mais sábio que os nossos reformadores sociais modernos. E de lá para cá, Spurgeon, só piorou o negócio. Que nós peçamos a Deus que Ele nos conceda graça para obedecermos a sua lei. Que Deus nos conceda arrependimento, caso nós sejamos culpados de alguma dessas coisas. Como eu falei, o assunto é sério e é impossível de ser esgotado. Mas eu gostaria ainda de trazer uma última palavra àqueles que são culpados. Aqueles que a palavra de Deus hoje apontou como culpados de adultério e de divórcio. Culpados de um divórcio por motivo fútil que gerou adúlteros. Senhores, Deus sempre perdoou a sua noiva adúltera. Israel constantemente quebra os mandamentos de Deus e Deus constantemente perdoa Israel. Por isso que eu tenho a dizer para você: arrependa-se. Arrependa-se. O assunto mais importante nessa manhã é a dignidade do casamento e não possibilidade do divórcio. É isso que você tem que aprender. Contudo, o divórcio e o adultério, infelizmente, acontecem. É uma trágica deterioração da nossa vida pós-queda. Quem está pensando em divórcio, quem pensou em divórcio, eu aconselho que estude, que peça ajuda para compreender realmente o que é um casamento. Para compreender realmente o que é uma reconciliação. Toda vez que eu vou atender um casal que está com essa dificuldade, que está com algum problema, que quer se divorciar, seja pelo motivo que for, até mesmo pela regra de exceção, o que eu começo é: senta aqui, filho. Vamos aprender o que é casamento, vamos relembrar no mínimo. Depois vamos ver o que é reconciliação, vamos ver o que é perdão. O casamento deve ser mantido. Ah, mas fulano me traiu. Fulano, senta aqui. Qual é a sua situação diante disso? Muitas vezes nós encontramos a pessoa com lágrimas. Talvez lágrimas de vergonha, talvez lágrimas porque foi descoberto, talvez lágrimas de consciência pesada, mas talvez lágrimas verdadeiras de arrependimento. E aí qual é o conselho que eu dou? Vocês querem manter esse casamento? Tem tudo para manter esse casamento.
E geralmente a parte que foi vítima, primeiramente, diz: não, eu não consigo perdoar. Temos um problema então, meu querido irmão ou minha querida irmã. Porque você não pode negar o perdão para o seu cônjuge. Você não pode. Vamos buscar a reconciliação. Vamos deixar o divórcio só para a última instância. Caso o divórcio tenha ocorrido por sua causa, com adultério ou não, arrependa-se. Arrependa-se. Olha para a lei de Deus, ela é alta, ela é excelente, ela nos condena a todos. E olha para a graça de Deus, que estende o perdão a todos. Talvez você tenha carregado ou esteja carregando essas coisas há muito tempo, porque ouviu muitos líderes, muitos analfabetos bíblicos falando coisas terríveis para você. Entenda, você não cometeu o pecado imperdoável. Você adulterou. Ou talvez você levou alguém ao adultério por se divorciar, mas você não cometeu o pecado imperdoável. Humilhe-se diante do Senhor. Nenhum homem tem o direito de recusar um pecador contrito, arrependido, quebrantado, e ninguém pode ser condenado também, no caso do algoz, a uma vida solteira abrasada por causa de um divórcio. E agora eu falo com os culpados, que de fato, verdadeiramente se arrependeram. O que a maioria dos líderes diz? A parte inocente pode casar novamente. Está aí a parte culpada. A parte culpada não tem direito a arrependimento. A parte culpada vai ter que viver eternamente carregando o fardo de viver abrasado. Vou levá-la a um pecado porque ela cometeu outro. Cometeu ela o pecado contra o Espírito Santo, que é imperdoável? De maneira alguma. É claro que ela tem que passar por um processo de disciplina, de aconselhamento, de quebrantamento. É claro que o novo casamento deve ser visto com muito cuidado, com muita clareza. O novo cônjuge tem que ser bem alertado. Olha, essa pessoa passou por essa situação. Mas ela tem o direito também. Ela tem o direito também. O que eu falo é as palavras de Cristo Jesus. Arrependa-se, vá e não peques mais. Que nós tenhamos, senhores, a dignidade, a santidade do casamento na maior estima. Que possamos olhar para o divórcio como algo horrendo, terrível, que acontece sim, mas algo terrível, que deve ser evitado a todo custo. E que tenhamos também nosso coração cheio de graça e de misericórdia, para não sairmos jogando pedra naquilo que nós podemos ser culpados também. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Palavra essa que nos humilha, que nos confronta com a Tua lei santa e com aquilo que nós somos. Perdoa-nos. Tem misericórdia de nós. Dá-nos, Senhor, a graça e a misericórdia de compreendermos essas coisas, de aplicarmos essas coisas. Alivia os corações que foram machucados, Senhor, por essa vida, que foram machucados por ensinos errados. Que o Teu Santo Espírito possa convencer e aplacar os corações que estão querendo desabrochar para o erro. Esse choque de realidade de Bíblia possa fazer com que a Tua igreja, Senhor, valorize ainda mais o casamento. Tenha pavor maior do divórcio. E tenha pavor maior ainda de querer ser juiz sobre a vida dos outros, quando muitas vezes a própria vida já o condenou. Senhor, nós precisamos de Ti. Ensina-nos. Capacita-nos a andarmos como cidadãos do Teu reino. Sozinhos nós não podemos.
confessamos os nossos pecados e a nossa dependência do Teu Santo Espírito para nos santificar e para nos conduzir. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nós confessamos, Senhor, nossa total dependência e inadequação. Mas assim como Tu olhou com olhos de misericórdia para Israel, que tantas vezes adulterou, que Tu tenhas misericórdia de nós, que tantas vezes adulteramos, nos prostituímos. Mas nessa manhã, quebrantados pelo Teu Santo Espírito, clamamos por perdão, clamamos por restauração, clamamos por confiança na Tua palavra e na Tua graça e no Teu perdão. Pedimos e agradecemos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus. Amém.